gravar, Lila, botou para gravar. Boa noite, meu povo, mais lindo do mundo. Mais uma viagem eletrizante, começando com a nossa escritora, poetisa Cíntia Tanuri. Não vou cansar de falar esse nome, Cíntia Tanuri. Grave ele aí no coração de vocês, para vocês não perderem nenhuma viagem. Todas as quarta-feiras, 20 horas, estaremos aqui viajando por essa palavra que é viva, que cura, que limpa e que me deixa apaixonada por Jesus. Então vem para cá, minha irmã, com muito amor no meu coração. Vem para cá, minha irmã, que eu amo, Cíntia Tanuri. Boa noite, alegria de estar aqui novamente com vocês. Obrigada por essa acolhida única de Mônica Souto. Como é bom, né? Estarmos em um tempo separado de estudo na palavra. Eu quero agradecer você que está aqui comigo, conectado agora, você que vai assistir esse vídeo depois. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Estamos viajando em Gênesis 34. Vamos orar, nós precisamos muito orar, porque Gênesis 34 é aquele capítulo que ninguém gostaria de falar, e a gente queria que não estivesse na Bíblia esse capítulo, mas ele está aqui por uma razão, por um propósito. Toda palavra de Deus é divinamente inspirada, e ela está aqui para nos ensinar, nos exortar, nos consolar, e nós vamos aprender com certeza algo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Então vamos entregar esse momento a Ele em oração? Vem comigo. Pai querido, nós te adoramos, porque Tu és Deus, Todo-Poderoso, Deus que criou céus e terra e tudo fez e nos chamou à existência. Pai, nada está oculto ao Senhor. Tu conheces todas as coisas e o Senhor tem propósito em todas elas, Pai. Nós queremos nessa noite descansar o nosso coração, sabendo que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas e quer nos conduzir em sabedoria pela Tua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, a discernir esse texto de Gênesis 34, que é tão difícil, tão doloroso, mas com certeza, no meio do caos, Tu és o Deus que suscita o bem. Por isso nós te agradecemos desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém! Amém! Então, saímos de Gênesis 33 maravilhados. Não foi assim? Gênesis 33, vamos fazer aquela recapitulação bem rapidinha aqui. A gente viu que todos os temores de Jacó desaparecem. No momento em que, ao encontrar-se com seu irmão, que vinha com 400 homens, Jacó pensando assim, já era, eu e minha casa vamos morrer hoje. Mas o que o Senhor faz é algo extraordinário. Jacó não se encontra com a morte, Jacó não se encontra ali com a guerra, ele se encontra com a graça de Deus. Deus já havia quebrantado o coração de Esaú, e Esaú corre para o abraço, abraça Jacó, aconchega ele naquele abraço, chora com ele. E a gente viu todo esse cenário maravilhoso. Então, logo depois, Jacó segue viagem. Lá atrás, quando Jacó estava ali ainda na terra do sogro dele, de Labão, lembra? Quando ele foi se apartar de Labão, o Senhor falou, agora chegou, hein, Jacó? Volta para sua terra, volta para a casa do seu pai. Mas aqui Jacó faz uma parada em Siquém. Lembram-se que no último capítulo a gente viu que ele armou ali as tendas, não foi, Mônica? Comprou aquela propriedade, pagou um bom preço, comprou. Ali ele fez casas, ali ele se acomodou com sua família, fez curral para o seu gado, para o seu rebanho, estava tudo bem. E aí a gente vira a página. Antes de virar a página, a gente vê Jacó levantando um altar de adoração ao Senhor. Mas chega o capítulo 34. E o capítulo 34 já começa de uma forma terrível, dolorosa da gente ler. Já começa dizendo que, certa vez, a filha de Jacó, Diná, lembram-se que quando a gente estava em alguns capítulos anteriores, Moisés já cita o nome de Diná como filha de Lia,
Isso não era algo comum, porque as mulheres, eu expliquei isso no dia que numa quarta que a gente estudou esse capítulo, não era comum, citava apenas os nomes dos filhos homens. Mas o autor aqui, Moisés, ele já está preparando o público, ele já está nos preparando, olha, grava esse nome aí, porque esse personagem vai voltar, eu vou contar a história da Diná. Então, a Diná, filha de Jacó e filha de Lia, ou Leia, como estiver aí na sua tradução, ela sai para conhecer as mulheres daquela terra de Siquém. Aproximadamente, o que os historiadores vão dizer para a gente é que Diná era uma adolescente ali por volta, vamos dizer, de 14 a 16 anos. Imagina uma moça, uma adolescente, numa terra estrangeira, diferente da onde ela vem com seu pai, né, de Padã Arã. Então, ela quer conhecer aquele lugar, ela quer saber como são os costumes daquela mulher, talvez atraída pela curiosidade. Então, ela vai ali para poder ver como se portavam aquelas mulheres, como era aquele lugar. Os historiadores também vão dizer que certamente havia se passado algum tempo aqui. Não foi logo após o dia do capítulo 33, logo depois, né, que Jacó ergue aquele altar de adoração, que isso acontece, não. Havia se passado algum tempo. Por que a gente sabe disso? Porque a gente vai ver que antes de Jacó chegar em Peniel, lembram-se? Antes de Manaim, de Peniel, quando ele atravessa a família dele naquele ribeirão ali, até que ele se encontra com o Senhor em Peniel, vai dizer que os meninos eles eram pequenos ainda. Então, se passou algum tempo aqui, e agora Diná ela vai ali, sai para conhecer um pouco daquela terra, e vai acontecer uma tragédia. Vai se abater sobre a casa do patriarca agora, de Jacó, uma tragédia. O dia mau chegou na casa de Jacó. Então, vai dizer o verso 2 assim: Siquém, que era o nome dado àquela terra, dado por causa desse rapaz, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região. Talvez na sua Bíblia você vai encontrar príncipe, essa tradução aí, né, daquela região. Viu-a, agarrou-a e a violentou. Então, nós estamos diante de um crime, né, de estupro aqui. Essa menina ela foi violentada por um governador, um príncipe daquela região, alguém muito importante naquela região. E vai dizer no verso 3, mas o coração dele foi atraído por Diná, a filha de Jacó, e ele amou a moça e lhe falou com ternura. O que vai seguir aqui, os versos que vão seguir aqui adiante, eles vão narrar essa tragédia de uma forma que vai desembocar em outra tragédia. A palavra do Senhor, lá em Salmos 42, 7, se você quiser anotar aí, na parte A do versículo, vai dizer assim: um abismo chama outro abismo. O que acontece é que muitas vezes um problema se instaura e, ao invés das pessoas envolvidas nesse problema buscarem prudência para resolver, buscar o Senhor, buscar o conselho do Senhor, vão agir com a sua própria natureza, do jeito que eles entendem ser certo, e esse problema, ao invés de ser aplacado, ele vai aumentar. Quem nunca ouviu a frase tão dita nos nossos dias? Violência gera violência. E é exatamente isso que esse texto vai narrar para a gente. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz, ela é clara ao nos dizer que não pertence a nós a vingança. Deus, ele nunca propôs isso para nós. Ele não deseja isso para nós. Então, é um texto que ele é pesado de ler, ele é pesado para estudar, mas a propósito da parte de Deus de ensino para mim e para você. Lá em 2 Timóteo 3,16, nós já lemos esse texto em outras
em outras quartas-feiras durante o nosso estudo, mas é sempre bom lembrar, hein? Então, eu gostaria que você deixasse bem marcado isso aí na sua Bíblia, no seu coração. Vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, tem muitos textos, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, esse texto eu não prego nele, de jeito nenhum. Não, a palavra de Deus, o nosso Deus é um Deus da verdade, ele traz tudo à luz. A palavra diz que nada fica oculto aos olhos do Senhor. O nosso Deus não tem esse negócio de jeitinho, como a gente diz aí, que a gente não deve dizer isso do povo brasileiro, não vamos chamar para nós essa maldição de um povo de jeitinho, não. Porque tudo com Deus é às claras, ele não coloca nada debaixo do tapete. O dia mau chegou na casa de Jacó, chegou na casa de Davi, mas Cíntia, Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Sim, mas era homem, gente como eu e você. Na casa de Davi também, a filha dele, Tamar, também foi violentada. Houve derramamento de sangue naquela casa, houve tragédia, houve dor. Ninguém que pisa nessa terra está isento do dia mau. Nós vamos ler, eu queria que você marcasse na sua Bíblia, certamente é um texto que você já conhece, mas está em Efésios 6:13. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente escuta, é vendido para a gente um evangelho do oba-oba, um evangelho de que tudo é fácil, um evangelho de que entrega a sua vida para Deus e, olha, ele vai gerenciar todos os seus problemas, você não precisa se preocupar com mais nada, é só mar de rosas. Isso não é verdade. A palavra de Deus, ela nos adverte que enquanto estivermos aqui nessa terra, o próprio Senhor Jesus vai dizer isso. Eu quero que vocês tenham paz, mas eu quero que vocês saibam que nesse mundo vocês terão aflição, passarão por aflição, mas tenham bom ânimo, confia, porque eu já venci o mundo. Em Efésios 6:13, que eu pedi para vocês marcarem aí, vai dizer, o apóstolo Paulo escrevendo aquele povo, ele vai falar, né, de uma situação específica que todo cristão vive. Anota isso aí onde você quiser anotar, porque isso é uma realidade, a gente precisa estar preparada para ela. Ele diz, por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O apóstolo Paulo vai enfatizar que existe um dia mau e que ele chega e que nós precisamos estar preparados para resistir a ele. No início desse capítulo, ele vai dizer, revistam ou se fortaleçam na força do Senhor. Sabe por quê? Porque na minha própria força, na sua própria força, nós não conseguimos resistir o dia mau. O dia mau, ele pode ser chamado de várias coisas, enfermidade, luto, alguém que quebrou a empresa, traição, são N's nomes que nós podemos dar ao nosso dia mau. Mas a verdade é que todo ser humano, se ainda não passou, vai passar por ele. Então, a palavra está nos advertindo, olha, vistam-se da armadura de Deus. Há uma armadura para mim e para você disponível. Ela é de Deus e ele me empresta, te empresta. Não é uma armadura humana, não é algo fabricado pela nossa própria mão, no nosso braço. O Senhor disponibiliza para mim e para você uma armadura espiritual para que a gente possa combater nesse dia mau, resistir, ficar inabalável, não ser tragado, não ser destruído por ele. Mas aqui a gente continua a narração do texto e a gente vai ver que, então, quando Jacó recebe aquela notícia, verso 5 vai dizer, quando Jacó soube da sua filha Diná, que ela tinha sido desonrada, violentada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso ele esperou calado até que regressassem de lá. Eu quero fazer uma pausa nesse versículo.
Porque eu já ouvi muitos pregadores dizendo assim, olha aí o pai omisso, olha aí, uma situação dessa e Jacó fica calado. O texto diz que os filhos estavam no campo e eles se calam até que eles regressam de lá. Imagina um pai receber uma notícia dessa, sua filha foi violentada e ela ficou em posse daquele homem lá. Ela ficou ali, sequestrada. Ele levou ela consigo e diz, olha, aconteceu isso. Imagina receber uma notícia dessa. Eu fico me lembrando do livro de Jó. Todo mundo, tenho certeza, se você já passeou pelo livro de Jó, se você já leu aquele texto, você talvez se colocou naquele lugar de Jó, recebendo a notícia, olha, caiu a casa e todos os seus filhos estavam ali festejando, morreram todos, tá? Não sobraram nenhum. É algo terrível. A gente não consegue nem sequer imaginar, principalmente coração de pai e mãe. E aqui Jó recebe essa notícia. Então, eu vou dizer para você, Jó era um homem como eu e você. Jó não, desculpa, Jacó. Jacó recebe essa notícia. E ele está em estado de choque. Mônica está dizendo que não dá nem para imaginar. A gente não quer nem imaginar, né, Mônica? E ele está em estado de choque, ele fica calado. Mas esse silêncio de Jó não é omissão, eu diria até sabedoria. Porque se Jó fala aquilo às esposas, às mulheres ali da tribo, se ele fala aquilo, se ele já entra em desespero e já desespera todo mundo, ele fica em silêncio aqui do lado de fora. Mas eu acredito, pensando cá com os meus botões, que dentro dele ele estava falando, talvez gritando ao Senhor. E agora, meu Deus? E agora, o que eu vou fazer com essa situação? Mas o texto vai dizer que, então, Siquém, ele convence o pai dele a ir conversar com Jacó, ele quer agora se casar com Diná. Ele diz, eu gosto dela, eu me apaixonei por ela e eu quero ter ela como esposa. Então, quando os filhos de Jacó chegam, está aí no versículo 7, eles voltam do campo e eles recebem aquela notícia e diz o texto que eles ficam profundamente entristecidos e irados. A palavra do Senhor diz, irai, mas não pequeis. É normal, Deus nos fez ser humanos dotados de emoção. Eu já ouvi muitas vezes, talvez você sufoca essa emoção. Crente, a gente escutava antes, durante muito tempo, hein, Edmilson? Você que é o homem, está aqui na sala, acho que é só você. Homem não chora, hein? E a gente sabe que isso foi um engano terrível, que as gerações passadas, né, obrigaram os homens a acreditar nessa mentira. Homem chora sim. Deus colocou lágrima nos olhos das mulheres, dos homens também. Homem sente dor e homem tem que expressar essa dor da mesma forma que a mulher. Mas a gente também ouviu numa cultura religiosa dizendo, olha, o cristão não pode sofrer, cristão não pode passar por doença, cristão não pode se abater. Isso é mentira. A gente vai ver Davi, Abraão, Moisés, Jacó, o próprio Cristo em agonia ali, orando no Getsemane, pedindo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, eu não quero beber. Jesus, ele estava dizendo isso. Ninguém está preparado para a dor. Ninguém quer a dor. Ninguém quer o dia mau. Ninguém acorda numa manhã dizendo, hoje eu quero viver problema. Vem em mim problema, estou te esperando. Ninguém faz isso. Isso é contrário à minha e à sua natureza. Nós não queremos dor. A gente quer uma rota de fuga rápida. Me dá aí, por favor, um Dorflex para tirar essa dor, não quero sentir ela, não. E existem dores emocionais que muitas vezes a gente busca outro tipo de fuga. Vai trabalhar excessivamente, alguns vão beber, vão encher a cara mesmo. E tantas outras fugas que o ser humano busca para não lidar com conflito. Essa é a verdade. Mas aqui naquela hora, os irmãos de Diná, eles ficam entristecidos profundamente, era motivo de tristeza, de desonra, de vergonha que se abateu sobre aquela família.
Eles sentem a dor dessa irmã que foi violentada, mas eles se iram e eles não sabem lidar com a ira. A ira faz parte do pacote humano que nós recebemos. E eu quero desfazer aqui agora uma mentira contada durante muito tempo, talvez para mim e para você. Não é pecado a gente ficar com raiva, a gente ficar zangado. O pecado está em não submeter esse sentimento a Deus e deixar que o governo de Deus domine, que o Espírito dele domine sobre mim. Aplaque esse sentimento de raiva, de tristeza, de desgosto e canalize isso para a glória de Deus, de forma que eu aprenda com aquilo, que eu possa sair dessa situação mais fortalecida e você também. Porque durante muito tempo eu ouvi isso. E a gente vê tantos filhos e filhas de Deus adoecidos emocionalmente, porque não sabem lidar com as emoções. Nós não fomos ensinados a isso e nós precisamos aprender a lidar com essas emoções. E aqui nesse texto a gente vai ver a tragédia maior ainda que abate sobre essa família e sobre aquele povo, porque os filhos de Jacó não souberam lidar com a ira, com a raiva, com a revolta que eles estavam sentindo ali por causa da agressão que aquela irmã sofreu. Então a gente vai ver que os filhos vão ficar irados, e porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó. E vai dizer mais o texto, a partir do verso 8 aí. Vai dizer que ele se apaixonou por ela e que ele queria, então, ela agora como sua mulher. E o pai dele, né, vai fazer essa proposta para Jacó. Casem-se entre nós, nos deem suas filhas e tomem as nossas em casamento. Ele está falando, vamos misturar o nosso povo? Vai ficar tudo bem, olha. Nós vamos arrumar essa situação. Meu filho fez a bagunça aí, mas a gente vai dar um jeitinho aqui, a gente vai arrumar. E ele faz essa proposta. E ele diz aí no verso 10, estabeleçam-se entre nós, a terra está aberta para vocês, vocês podem habitar aqui, façam comércio nela, adquirem prosperidade nessa terra. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, conceda-me esse favor e eu lhes darei o que me pedirem. Ele queria pagar mais por ela. Ele estava tratando Diná como uma prostituta mesmo. E ele estava dizendo, coloque o preço nela, eu vou comprar. Aumentem quanto quiser o preço e o presente pela noiva, e eu pagarei o que me pedirem. Verso 12. Então, somente me deem a moça por mulher. Ele estava encantado com a Diná. No verso 3 diz, os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade. Naquela hora, 2 dos filhos de Jacó, irmãos de Diná, eles então, no seu coração, já começam a tramar vingança. Eles já querem ali agora que seja pago um alto preço pelo que ele fez à sua família. E eles disseram, olha, jamais entregaremos nossa irmã, verso 14, a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a você com uma condição, hein? Se todos os homens circuncidados, um por um de vocês, só então lhe daremos nossas filhas e poderemos casar com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Tudo isso que eles estão falando é mentira. Falsamente, eles estão, então, ludibriando aqueles homens, dizendo, tá, nós aceitamos a proposta, fica por isso mesmo, vamos colocar panos quentes em cima disso, faz o seguinte, circuncide todos os homens do seu povo, então a gente vai fazer uma aliança. A circuncisão, como a gente já falou aqui, na época que Deus pediu a Abraão, lembram-se quando a gente estava estudando, que Abraão foi feita uma aliança com o Senhor, e o Senhor disse, agora a parte da aliança que cabe a você, Abraão. Todo homem, todo macho que nascer será circuncidado ao 8º dia. Então, ali na genitália masculina, seria feito aquele corte, e ali seria o sinal, a marca de que aquele era
era uma aliança entre um povo e Deus, era o povo de Deus. Então, ele faz essa proposta para eles. Se vocês fizerem isso, tá ok. A gente vai aceitar esse casamento. Verso 18. A proposta deles pareceu boa para Ramon e seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de toda a casa do seu pai, não demorou em cumprir o que eles pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Ele queria realmente ficar com Diná. Assim, Ramon e seus filhos, Siquém, dirigiram-se até a porta da cidade, juntaram todos os homens. Eu fico imaginando a cena. O menino aprontou lá, violentou a moça e sobrou para a comunidade inteira, hein? Todo mundo teve que pagar o pato. E aí chegou para os homens e disseram, né? Esses homens são de paz, permitam que eles habitem na nossa terra e façam comércio entre nós. A terra é bastante para eles e podemos casar nossas filhas com as filhas deles. E disseram, olha, então nós seremos só um povo, sobre a condição que todo homem seja circuncidado como eles são. E ele vai dizer, né? O pai de Siquém vai fazer essa proposta, ele vai falar assim, eu tenho que dar algo de bom em troca para esses homens toparem, vir com a gente nisso. Então, ele vai dizer no verso 23, ó, lembrem-se de que seus rebanhos são grandes, os seus bens e todos os outros animais, tudo isso passará a ser nosso também. Aceitem, então, essa condição para que eles se estabeleçam no nosso meio. Então, ele está dizendo, em outras palavras, a gente vai ajeitar tudo, vai arrumar tudo que aconteceu aqui e ainda vamos sair lucrando, hein? Jacó é um homem de posses, Jacó tem rebanho, Jacó tem dinheiro e tudo isso vai passar a ser nosso também. Então, todos saíram daquela reunião concordando com Amon. 24 está dizendo isso. E todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. A ira virou amargura e virou violência, virou desejo de vingança dentro do coração dos filhos de Jacó, ao ponto deles colocarem diante daqueles homens essa proposta de uma aliança, de algo que Deus havia feito, de algo santo, de um concerto entre Deus e o seu povo, para que eles colocassem ali diante daquele povo. E diz o verso 25 aí, 3 dias depois, hein? Quando ainda sofriam dores os filhos daquele povo, quando todos os homens estavam ali, né? Tinham acabado. Imagina, naquela época não tinha anestesia, hein, Mônica? Tinha, não. Não tinha bisturi, um facão, uma faca lá, sabe-se lá como se fazia isso. Eles estavam, depois de 3 dias, aquilo ali estava inflamado, estava sentindo dor, o homem ficava ali durante um tempo até se recuperar, né? Daquela cirurgia, vamos dizer assim, feita ali da forma mais rústica. Todo mundo entrou na treta, isso mesmo, Mônica. Caiu todo mundo na faca, literalmente. E 3 dias depois, verso 25 vai dizer que eles sofriam dores, porque o processo inflamatório já tinha acontecido, né? 2 filhos de Jacó, então, Simeão e Levi. Os 2 que haviam 10 minutos. Meu Deus, essa viagem hoje está rápida, hein, Lila? Obrigada, Lila, por informar aqui. Então, os 2 filhos, hein? Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Que tragédia foi essa? Eles armaram tudo isso. Já viram quando a gente está diante da televisão, de um noticiário terrível, porque televisão, quando a gente liga, é cada assombro que a gente escuta no noticiário, né? E a gente vê alguém dizendo foi um crime hediondo, né? Uma filha que matou o pai e a mãe, ela arquitetou, ela planejou durante meses, cada detalhe, cada passo, você fica assombrado, meu Deus, como essa menina conseguiu fazer isso, como esse rapaz fez isso. E foi exatamente isso aqui, eles pensaram, arquitetaram, vamos enganá-los assim, quando eles estiverem ali frágeis, a gente ataca e mata todo mundo. Eu queria que você anotasse aí Romanos 12, 19, que diz assim,
Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Paulo, então, escrevendo aos Romanos, ele diz: não é da nossa conta. Todo mal que fizerem contra mim, contra você, entrega para Deus. A Deus pertence a vingança. Ele sabe de todas as coisas. Deus conhece tudo. E muitas vezes, na ânsia de justiça própria, a gente atrai a maldição sobre a nossa vida. Em Mateus 5, 38, 39, se você quiser anotar também, Mateus 5, 38, 39. Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito, hein? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não se vingueis com o mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. É uma palavra difícil de ouvir, hein? É dura. Mas esse é o evangelho que me liberta e te liberta do ódio, da ira, da vingança. Jesus está dizendo: no passado era assim, vocês ouviram? Preste atenção, casa de Israel. Jesus estava dizendo: era olho por olho, dente por dente. Se te fez mal, vá lá e faça da mesma forma. Eu estou dizendo diferente, porque a vontade de Deus nunca foi essa para mim e para você. E depois que tudo isso acontece, nós vamos ver que, infelizmente, né, todas aquelas casas sofreram um luto, a morte daqueles homens. O pavor se abate sobre aquela cidade. No verso 27 diz: vieram então os outros filhos de Jacó e passaram pelos corpos e saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Além da matança, eles saquearam tudo. Quanto tempo eu tenho aí ainda, Lila? Me fala aqui, só para a gente fazer o fechamento certinho. Então, eles se apoderam ali das ovelhas, do boi, do jumento. Eles levam 6 minutos. Ótimo. Eles levam as mulheres, as crianças, saqueiam todos os bens que haviam nas casas. Que horror! Nós não estamos falando de ímpios que não conhecem a Deus. Nós estamos falando dos filhos de Jacó. Isso é o mais terrível. Sabe o que é que isso me ensina? Talvez possa falar com você também. É que toda família tem problema. Toda casa tem problema. Certamente Jacó ensinou eles o melhor que ele tinha para passar para os seus filhos. É por isso que a gente escuta, e é verdade, que Deus, ele não tem netos, ele é só pai, Deus não é avô. Cada um vai prestar conta de si ao Senhor. E nós vamos ver, então, que no verso 30, Jacó vai chamar Simeão e Levi e vai dizer: vocês me puseram em apuros, atraíram sobre mim o ódio dos cananeus e dos fariseus, habitantes dessa terra. Nós somos poucos, e se eles se juntarem às suas forças, nos atacarão. Eu e a minha casa seremos destruídos. E a resposta de Simeão e Levi para ele é: mas está certo que ele trate nossa irmã como uma prostituta? Por causa de um mal, eles fizeram um mal ainda maior. É um abismo chamando outro abismo. E eu quero encerrar deixando para vocês um versículo que a gente vai ler ele depois com mais calma, nós vamos estudar. Mas está em Gênesis 49, 5, 7. Jacó está perto de morrer. Ele está sentindo que a morte já está chegando. E ele vai chamar cada um dos seus filhos e ele vai profetizar sobre cada um dos seus filhos. E olha só a sentença que ele diz a respeito de Simeão e Levi. Esses que agora, no capítulo 34, que a gente está, cometeu essa atrocidade, esse absurdo. Gênesis 49, 5, 7, Jacó vai dizer: Simeão e Levi,
Vocês são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho de vocês, nem participe da assembleia, porque em sua ira mataram homens ao bel prazer, aleijaram bois, cortando-lhe os tendões. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Quanto tempo, Lila? Não vi aí, não. Então, aqui Jacó está dizendo, eu não quero estar com vocês nisso. Ele está dizendo ao Senhor, faça separação entre a violência dos meus filhos e eu. Ele está dizendo, eu não concordo com o que vocês fizeram, vocês foram cruéis, e vocês terão a recompensa por causa disso. Então, Jacó vive, eu acredito, que uma dor muito maior. Porque além da dor de ver sua filha violentada, ele vê a dor dos seus filhos pagando aquele mal com um mal ainda maior sobre tantas outras famílias, sobre tantas outras casas. O que nós podemos aprender aqui hoje, para mim e para você, prudência. Todas as vezes que algo ruim nos acontecer, a gente deve ter prudência, nos aquietar, levar a Deus. Certamente o Senhor teria consolo e cura, porque a violência ou a vingança só vai trazer mais mal sobre nós. A gente vai ver que, apesar de tudo isso, vem o capítulo. Há sempre um novo dia e uma nova esperança para quem está no Senhor. E o Senhor vai arrumar novamente a bagunça dessa família, vai endireitar novamente os caminhos deles e vai trazer novamente um tempo de paz. Porque Deus é Deus de bondade e de misericórdia. Então, não importa o que nos aconteceu no passado, talvez você viveu algumas tragédias como eu vivi em família. Doeu, às vezes dói muito, mas Deus é Deus de bondade e misericórdia. Nunca se esqueça disso. Amém? Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima quarta, se o Senhor assim nos permitir. Vamos seguir essa jornada de fé com o patriarca Jacó na próxima quarta, se Deus quiser. Muito obrigada.